Nesse vídeo eu quero te mostrar 7 armadilhas que muita gente nem percebe que cai e acaba perdendo dinheiro. Você provavelmente já caiu em alguma delas ou conhece pessoas que já caíram, até porque algumas são muito fáceis de detectar e outras são quase imperceptíveis. Então fica no vídeo até o final para não perder nenhum detalhe e jamais cair nessas armadilhas novamente ou nunca cair, se é que você nunca caiu nelas. A primeira delas é investir em um fundo monoação. Um fundo de investimento monoação é aquele onde o gestor aplica o seu dinheiro especificamente em uma determinada ação na bolsa de valores. Eu vou citar aqui um exemplo para você entender do que eu estou falando. Se a gente pegar o fundo monoação do Bradesco, que investe especificamente em ações da Petrobras, você verá que quando a gente compara a rentabilidade do fundo com o desempenho das ações da Petrobras na bolsa de valores, quem investiu no fundo acaba perdendo muito dinheiro. Esse fundo específico cobra uma taxa anual de 1,5% dos seus investidores e trouxe um retorno nos últimos 5 anos para os seus investidores de 226,51%. Parece ser muito bom, mas dá uma olhada quanto as ações da Petrobras, que são as ações onde este fundo investe, trouxeram de retorno para os investidores que compraram essas ações diretamente na bolsa de valores. Quem comprou a ação diretamente na bolsa, então, acumulou um retorno de mais de 300%. Para ser mais específico, 301,15%. Uma diferença considerável e que não justifica ter o seu dinheiro investido em um fundo monoação simplesmente para que um gestor compre essas ações para você. Isso sem contar que você pode comprar as ações diretamente na bolsa de valores através do aplicativo da sua corretora no celular ou através do home broker da sua corretora. Um processo bem simples e que não leva nem um minuto. Se você, portanto, tomou a decisão de investir em ações da Petrobras, será muito mais vantajoso comprar essas ações diretamente na bolsa do que investir na empresa através de um fundo monoação. Muita gente não sabe disso e acaba caindo na lábia de assessores, gerentes de bancos que acabam recomendando estes fundos como se fosse uma proposta irrecusável. Só para você ter ideia, como uma taxa de 1,5%, por exemplo, é uma taxa absurda no caso de um fundo como este, aqui na Evolio, a empresa cujo eu sou sócio e consultor de investimentos, nós cobramos muito menos que isso para prestar um serviço completo para os nossos clientes, que vão desde a estruturação de uma boa carteira de investimentos, tanto em renda variável como em renda fixa, suporte financeiro para as mais diversas dúvidas que os nossos clientes possuem, além de acompanhamento constante da carteira do cliente para que ele consiga aproveitar as melhores oportunidades que surgem no mercado financeiro. Talvez você até goste de fazer esse serviço, gosta de acompanhar o mercado, ler os relatórios, se antecipar aos movimentos que ocorrem no mercado diariamente. Porém, você provavelmente deve conhecer pessoas que não têm tempo, não têm conhecimento ou não gostam de fazer essas análises e acabam caindo nessas armadilhas todas as vezes que recebem esse tipo de recomendação. Inclusive, aqui no canal eu gravei um outro vídeo falando também deste assunto e fazendo a análise de 2 fundos que muita gente pode acabar incluindo em suas carteiras de investimentos e que não terão uma boa rentabilidade. Vale a pena você conferir esse vídeo depois. Aqui na empresa, muitos clientes novos chegam com investimentos ruins em suas carteiras e quando a gente pergunta por que é que eles investiram naqueles fundos, eles simplesmente dizem que ou foi recomendação de um amigo, ou que foi a recomendação de um assessor de investimento, ou até mesmo do gerente do banco onde eles possuem conta. Ainda no tema investimentos, a gente vai ver a segunda armadilha, que é investir em fundos de investimentos com altas taxas de administração. Eu peguei aqui um fundo de investimento da Caixa Econômica Federal, cuja taxa de administração é de 3% e a remuneração que o fundo entrega para os investidores não consegue bater nem mesmo o CDI. Se a gente olhar então aqui na Ambima o desempenho desse fundo, a gente pode ver que ele não conseguiu em nenhum dos cenários, nem de 6 meses, 12 meses, 24 meses ou período total, bater a taxa CDI. E olha que é uma taxa simples de se conseguir no mercado, através de investimentos muito simples, muito seguros e que a gente encontra em diversas instituições. E o pior, quem investiu nesse fundo, além de ter uma rentabilidade muito ruim, ainda está pagando uma taxa de administração de 3% sobre o valor investido.
com certeza uma grande armadilha que muita gente cai e não percebe. Um fundo como esse, uma gestora jamais deveria cobrar uma taxa de administração tão alta como esta. Quem está investindo nesse fundo, por exemplo, está pagando muito caro por um serviço muito simples e ainda está perdendo dinheiro. Você já deve ter ouvido uma frase que diz que todos os dias um tolo e um esperto saem na rua. Quando eles se encontram, um negócio é realizado. É uma frase, inclusive, que representa muito bem este caso. E eu não estou te chamando de tolo, não. Na verdade, a falta de conhecimento faz com que um esperto acabe tomando vantagem e te convencendo a tomar uma decisão errada no mercado financeiro. Isso porque provavelmente a sua área de atuação seja outra, você é um especialista em outra área e não tem tempo e conhecimento para identificar as melhores oportunidades no mercado. A terceira armadilha é investir em títulos de renda fixa com prazo muito longo, sem a cobertura do fundo garantidor de crédito, antes de explorar opções mais seguras e muito rentáveis. Investir, por exemplo, majoritariamente em CRIs, CRAs, debêntures não é uma boa opção para quem quer segurança e rentabilidade. E escolher títulos como estes, analisando apenas a rentabilidade, também não é uma boa estratégia para quem quer cuidar do seu patrimônio e ganhar mais dinheiro. Você não acha, por exemplo, muito mais interessante ter na sua carteira de renda fixa mais títulos que possuem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, como é o caso das LCIs, LCAs e os CDBs? Se você investir, por exemplo, num CRI ou num CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, e a empresa ao qual emitiu esse título tiver problemas financeiros, você verá o seu título praticamente zerar do dia para a noite. É o caso, por exemplo, de quem investiu num CRI das lojas americanas e viu seu investimento chegar muito próximo ou até mesmo a zero, causando grandes prejuízos. Então, quanto maior o vencimento, maior também é o risco que você corre de levar um calote de uma dessas empresas. Por outro lado, se você investir em títulos que possuem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, em caso de problemas financeiros e uma dessas emissoras desses títulos que possuem cobertura, o Fundo Garantidor de Crédito devolverá o seu dinheiro. E você já deve ter visto pessoas dizendo que o Fundo Garantidor de Crédito não possui dinheiro suficiente para honrar os compromissos caso várias instituições venham a quebrar. Isso é verdade, porém, desde 1996, quando o fundo foi criado, ele vem honrando seus compromissos com todos os investidores que tinham dinheiro aplicado em instituições que quebraram. Obviamente que um cenário onde todas as instituições, ou a grande maioria, venham a quebrar, você terá dificuldade sim em receber o seu dinheiro. Porém, o Fundo Garantidor de Crédito é uma camada a mais de proteção que você tem ao investir o seu dinheiro em títulos emitidos por instituições financeiras. Então, se você der uma olhada agora na sua carteira de investimentos e tiver mais CRIs, CRAs, debêntures do que títulos emitidos por instituições financeiras, como é o caso da LCI, LCA, CDB e RDB e até mesmo os títulos públicos, provavelmente você está correndo um risco desnecessário para ter a mesma rentabilidade. Inclusive, se a sua carteira está nessa situação e você precisa de ajuda de um consultor especialista, nós aqui da Evolio Consultoria de Investimentos podemos te ajudar. Se você quer agendar uma reunião com a gente, entre em contato aqui pelo meu Instagram, que nós teremos o maior prazer em atender você. Agora, presta atenção na próxima armadilha, que ela é quase imperceptível. Muitas pessoas não sabem, mas muitos produtos financeiros possuem taxas embutidas que a gente não vê com facilidade. No caso dos fundos de investimentos, é muito fácil a gente identificar qual é a taxa de administração, como eu mostrei nas armadilhas 1 e 2. Porém, há títulos de investimentos que o investidor não tem acesso com facilidade a esta informação. Geralmente, quem tem esse acesso é o assessor de investimento e o consultor de investimento. E aí é que mora o perigo, porque se é um título que paga uma comissão elevada, ela acaba incentivando um assessor que trabalha no modelo de comissionamento a recomendar para os seus clientes. É por isso, por exemplo, que o assessor, vez ou outra, liga para você para te oferecer uma oportunidade única que você precisa fechar imediatamente para não perdê-la. É nessa hora que você precisa saber que existe sim taxas embutidas nesse investimento e que podem fazer você perder muito dinheiro. Tem que tomar bastante cuidado. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro as diferenças, os segredos e como funciona a remuneração de um consultor e de um assessor de investimento. Dá uma olhada nesse vídeo depois, que eu tenho certeza que vai clarear bastante a sua mente. Um outro exemplo de recomendações muito ruins que são feitas para os investidores são os COIs, os Certificados de Operações Estruturadas.
O COI muitas vezes é chamado até de um novo título de capitalização. Só para você ter ideia como ele é ruim. A cada 10 COIs, 9 são péssimos e não entregam uma boa rentabilidade para o investidor. O problema é que geralmente no investimento como esse, o assessor ganha uma comissão elevadíssima, como por exemplo de 5% sobre o valor que você investir. E é óbvio que se ele trabalha no modelo de comissão e é um mau profissional, mesmo sabendo que é um investimento ruim, ele vai recomendar para você. A quinta armadilha também é bem perceptível. Eu estou falando daqueles profissionais que atendem você e jamais discordam da sua opinião. Um bom profissional é aquele que vai entender os seus objetivos, o seu perfil de investidor e te dar as melhores recomendações para que você atinja estes objetivos. Eu vou citar um exemplo de um cliente que chegou para a gente. Ele tinha um perfil extremamente arrojado e quando eu mencionei que ele deveria formar uma reserva de emergência, ele me disse que já tinha reserva de emergência, porém que ela estava investida em títulos de renda variável. Algo que é inaceitável, porque se um imprevisto surgir no momento em que a bolsa, por exemplo, está em queda, ele vai perder muito dinheiro. Foi o meu papel dizer para ele, explicar que era uma decisão ruim e convencê-lo a fazer da forma que aumentasse a sua segurança e que também traria mais tranquilidade no caso de um imprevisto surgir. Se eu simplesmente tivesse aceitado a opinião dele e não desse a minha opinião de especialista no assunto, ele provavelmente poderia ter grandes problemas no futuro quando precisasse desse dinheiro. A sexta armadilha é aquela que o próprio investidor se sabota. Você sabota os seus investimentos, por exemplo, quando resolve ficar mudando toda hora as ações da sua carteira. Você compra uma ação de uma boa empresa hoje e no curto prazo não vê muitos resultados com esta empresa. Então você resolve vender para comprar uma outra ação que nos últimos dias vem subindo bastante. Se essa nova empresa também não mostrar grandes resultados nos próximos dias, você acaba novamente vendendo essa empresa e partindo para outra. É desta forma que você acaba ficando de fora do crescimento de boas empresas, ficando de fora do recebimento de bons dividendos e acaba tendo um retorno muito ruim nos seus investimentos. Isso sem contar a possibilidade de ter que pagar imposto e ainda pagar taxas para sua corretora. Obviamente que você deve sim rebalancear a sua carteira de tempos em tempos, mas isso deve ser feito com muita estratégia e com muito cuidado para que você obtenha os melhores resultados possíveis. A sétima e última armadilha é a ilusão de enriquecimento fácil. Muita gente que inicia no mercado financeiro acha que vai aplicar pouco dinheiro e já vai ganhar R$1 milhão, por exemplo, quando na verdade não é assim que funciona. Se você não fizer aportes constantes, analisar muito bem as empresas, os investimentos onde você aplicará o seu dinheiro, provavelmente você se frustrará. O mercado financeiro é sim um bom lugar para construir riqueza, desde que você faça isso com paciência, com muita consistência e com muito conhecimento. Se não fizer dessa maneira, você provavelmente ficará do lado das pessoas que têm resultados pífios ou até mesmo prejuízos excessivos e achará que de fato o mercado financeiro é um lugar ruim para ganhar dinheiro. Por fim, para que você fuja e não caia dessas armadilhas, você tem duas opções. Uma delas é buscar cada vez mais conhecimento, estudando melhor o mercado, analisando as empresas e os investimentos onde você vai aplicar o seu dinheiro, ou então investir com o aconselhamento de um consultor especialista. Eu citei aqui um consultor porque se você optar por trabalhar com um assessor de investimentos que trabalha no modelo de comissionamento, você precisa exigir dele muita transparência na hora que ele fizer recomendações para você. Se ele for um bom profissional, você verá que terá sim transparência e você poderá investir obtendo bons resultados. Se ele não for um bom profissional, ele provavelmente deixará o conflito de interesse falar mais alto e acabará te recomendando títulos ruins, algo que um consultor que trabalha com taxas fixas não fará. Inclusive aqui na Evolio nós optamos por trabalhar no modelo de consultoria com taxas fixas justamente para eliminar o conflito de interesses e fazer com que o patrimônio dos nossos clientes tenha a melhor rentabilidade possível. Optamos então por trabalhar com muita transparência, construindo uma relação de muita confiança, segura e que trazem bons resultados. Comenta aqui então se você já caiu em alguma dessas armadilhas ou até mesmo se identificou alguma armadilha que eu deixei de fora aqui do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida e compartilha com alguém. Se ainda não estiver inscrito aqui no canal, fica também o convite para você se inscrever. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.